Bem, meus amores, vamos então nessa parte final fazer algumas questões, tá certo? Essa questão do ano passado, CESP, uma questão tida como difícil, TCU, Auditor Federal de Controle Externo. Mas uma questão bem simples, bem rápida e tem tudo a ver com o que a gente vem vendo aqui até agora. O que diz a questão? Vamos ver. Com referência ao controle de constitucionalidade, julgue o próximo item. O item 56 diz: os órgãos fracionários dos tribunais... órgão fracionário você já sabe. Órgão fracionário é o que nós chamamos aqui de turma. Certo? Olha, vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagine aqui um tribunal. Isso é um tribunal, tá? E esse tribunal é composto por, 50 pessoas. Tá certo? 50 julgadores, 50 juízes. Note, o todo dele, o todo, que nós também chamamos de pleno. Mas ele, como tem mais de 25 julgadores, também pode ter um órgão especial. Tá certo? Só que esse todo aqui, pessoal, esse todo, os 50, eles vão se dividir em várias pequenas turmas. 5 turmas de 10, 10 turmas de 5, não importa. Esses são os chamados órgãos fracionários. Perceba que o órgão especial também é um órgão fracionário, mas com aquela diferença, né? Qual é a diferença? Tanto o pleno quanto o órgão fracionário podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma, desde que por maioria absoluta. Certo? Fica mais fácil entender assim, não fica? Você vai entender de um jeito ou de outro. Então vamos lá para a questão de número 56. Olha o que diz a questão número 56. Os órgãos fracionários, as turmas dos tribunais, submeterão ao plenário ou ao seu órgão especial a arguição de inconstitucionalidade de determinada norma. Então alguém arguiu, alguém alegou que uma norma é inconstitucional, a turma, o órgão fracionário, tem que remeter para quem? Para quem? Para o pleno ou para o órgão especial. Até aqui, correto, né? Ainda que estes já tenham se pronunciado acerca da questão suscitada. Verdadeiro ou falso? Não, falso. Não, falso. O item está falso por quê? Você sabe por quê? Porque a regra é que eu tenho sim. Só quem pode, o tribunal só pode declarar uma norma inconstitucional se for por maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Não é isso? Cláusula de reserva de plenário. Confere? Não é assim? Não é isso? Posso? Cláusula de reserva de plenário. Mas você sabe que existem exceções. Quais são as exceções? Eu não preciso... O órgão fracionário pode sim declarar quando? Quando o próprio tribunal em caso anterior já declarou a norma inconstitucional, ou quando o STF em processo anterior fez o mesmo, ou ainda nos casos do STF, quando for uma turma do próprio STF em recurso extraordinário. Certo? Nessas hipóteses, olha, como ele diz, né? Ainda que estes quem? O plenário e o órgão especial já tinham se pronunciado acerca da questão suscitada. Não. Se o plenário e o órgão especial do tribunal já suscitou, ou se o Supremo em plenário já suscitou, não precisa mais de não precisa remeter para o plenário nem para o órgão especial, certo? O erro, ainda que... Não. É salvo se já tenha se pronunciado acerca dessa questão. Tá bom? Certo? Vamos para a próxima. Uma outra questão diz assim... ESAF, essa é da ESAF... Analista judiciário, Tribunal TRT, 7ª Região, e diz:
A declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais exige um quórum de votação de quanto? Bom, questão simples, não é? Questão fácil aqui. Para declarar, tem que ser pelo pleno ou pelo órgão especial. Não é? Mas não é isso que ele pergunta mais. Ele pergunta qual o quórum? Qual o quórum de votação? Você já sabe, tem que ser maioria absoluta. Maioria absoluta do pleno ou maioria absoluta do órgão especial. Tá certo? Difícil isso? Não, a questão é facílima, de graça, bobinha. Vamos para a próxima? A questão seguinte diz: procurador da Fazenda, normalmente é um concurso muito difícil. Mas olha que cai. A inconstitucionalidade por omissão. Omissão, inconstitucionalidade por omissão. Lembra da omissão? Eu tenho uma inconstitucionalidade por ação e eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por ação. Alguém agride a Constituição numa atitude comissiva. Alguém agride a Constituição formalmente ou alguém agride a Constituição materialmente. Só um segundinho aqui. Deixa isso mais bonitinho, certo? A ação pode ser uma inconstitucionalidade formal ou pode ser ainda uma inconstitucionalidade material, não é? Inconstitucionalidade formal, primeiro, é quando o procedimento, eu falei para vocês, o formalismo é desrespeitado. Como assim, Nelson? A iniciativa do projeto de lei não foi respeitada. Sei lá, a autoridade era incompetente. Ou o quórum de votação não foi respeitado. Precisava de 3/5, mas só veio maioria absoluta. Ou precisava de maioria absoluta, mas só veio 1/3. Ou ainda não houve respeito à publicação. Enfim, o formalismo, o procedimento de elaboração da norma não foi respeitado. Já na inconstitucionalidade formal, por ação material, é quando a matéria, o conteúdo da norma se choca com a Constituição. Certo? Tá claro isso, meus amores? Nelson, e o que é então a inconstitucionalidade por omissão? Bom, aqui não há uma atitude comissiva, há uma atitude omissiva. A Constituição Federal previu um direito, mas esse direito só podia ser exercido com o surgimento de uma lei. De uma lei no sentido amplo, né? Lei ou medida provisória, ou sabe lá Deus o quê. Pois bem, a lei em si não surgiu, ó. A Constituição Federal mandou fazer a lei para que o direito pudesse ser exercido e a lei não foi feita. Agrediu-se a Constituição na omissão. Tá certo? Então vamos lá. A questão diz: a inconstitucionalidade por omissão compreende, letra A, omissões ocorridas no texto legal. Não é? Omissão ocorrida no texto legal, o próprio texto legal é omisso. Ele não foi escrito de forma omissa, ele simplesmente não foi escrito. Falta de quórum? Não, falta de quórum é formalismo. É inconstitucionalidade por ação. Omissão de iniciativa do poder competente. Opa, iniciativa é formalismo. Omissão de medida que torna efetiva a norma. Omissão de medida que torna efetiva a norma. A Constituição te dá um direito, mas esse direito não é efetivo. Por que não, Nelson? Porque ele precisa de uma norma, de um complemento, certo? A omissão de medida, de norma, né, de lei, de medida provisória, sabe lá Deus de quê? Que torne o direito constitucional aplicável, efetivo, certo? E a letra E, para a gente comentar tudo, a letra E diz, né, omissão de formalidade substancial. Não, formalidade é inconstitucionalidade formal, tá bom? Verdadeiro ou falso? Falso. Qual é a letra? Letra D, de delícia, de abacaxi. Tá certo, senhoras e senhores?
Posso? Olha a questão seguinte, saiu um pouquinho fora da diagramação que eu imaginava. Ah, detalhe, todas essas questões estão no seu material de apoio, tá bom? Deve estar chegando nesses dias. Demora um pouco mais porque eu soube que o AR em si demora um pouco mais. Mas vamos lá. Não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Opa, não cabe, não pode, olha o não. Não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Não sofre controle de constitucionalidade. Decreto que promulga tratado. Decreto legislativo. Resolução, súmula vinculante. E aí, qual a letra? Está expresso no nosso material, na nossa aula, né? No primeiro bloco da nossa aula, súmulas não sofrem controle. Nelson, mas e esse decreto aqui? Ele falou, bom, decreto que promulga tratado é decreto do legislativo. Decreto legislativo, olha só, tem duas letras com ele. Resolução, as duas aqui, meus amores, formam, são feitas pelo legislativo. Certo? Esse é o detalhe. Quando se fala em decreto, vou aproveitar esse espaço aqui. Decreto. Eu posso ter o decreto legislativo. Eu posso ter ainda o decreto como ato administrativo. O decreto administrativo, o decreto como ato administrativo também se subdivide. Olha, decreto como ato administrativo. Decreto autônomo, decreto como ato administrativo chamado de regulamentar. Certo? Tá bom? Quem é que sofre controle de constitucionalidade? Sofre controle de constitucionalidade, controle, o decreto legislativo. Além disso, o decreto autônomo. E o decreto regulamentar? Não, esse não sofre controle. Súmula vinculante? Não, essa não sofre controle. Ele queria o que não sofria controle, letra D, de delícia de abacaxi. A letra D, súmula vinculante. Nelson, e a súmula não vinculante? Também não sofre controle. Qual é a súmula que sofre controle? Nenhuma súmula sofre controle. Certo? Outro detalhe que vale a pena chamar a sua atenção é que resoluções, elas também podem confundir. Resolução pode ser feita pelo Congresso Nacional, olha só, legislativo, ou pode ser feita pelo Senado, legislativo, ou pode ser feito ainda pela Câmara, legislativo. Mas a resolução também pode ser feita por um órgão do Executivo. Se for feito por um órgão do Executivo, é ato administrativo. Ato administrativo sofre controle? Não. Quem é que sofre controle então, Nelson? Apenas as resoluções feitas pelo Legislativo. Tá certo? Tá bom? Vamos para a próxima? A próxima questão diz assim, meus amores. No controle incidenter tantum, já eu explico o que é isso, de constitucionalidade. No controle, repito para você, meu bem, incidenter tantum, de constitucionalidade. Os tribunais podem modular temporariamente seus efeitos. Observado o quórum de... Bom, controle incidenter tantum foi o que nós já chamamos de controle incidental. Ou, se preferir, controle difuso. Ou concreto. Ou de exceção. Ou, lembra daqueles sinônimos todos da quinta classificação? Esse controle pode ter seus efeitos modulados. Pode. Isso, na verdade, nós não chegamos na primeira aula nesse ponto ainda. É possível a modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos de uma decisão no controle concentrado ou difuso. Os efeitos de uma decisão, quais são? Vamos lá.
Efeitos de uma decisão são... Eu vou apagar aqui e fazer de novo. Uma decisão do controle tem eficácia inter partes e efeito ex... Opa, aqui é separado. Ex tunc. Eu vou apagar partes também que eu... Inter partes e ex tunc, certo? No controle difuso ou incidental, a eficácia é só entre as partes, salvo se o Senado se pronunciar, não é? Se o Senado se pronunciar, o que acontece? Aquilo que era inter partes passa a ser, para quem não entrou com a ação, passa a ser erga omnes. Não é isso? Para quem não entrou com a ação. E o efeito? Bom, o efeito do Senado. Cadê você? Cadê? O efeito é ex tunc salvo se o Senado se pronunciar. Ele não é obrigado, lembra-se. Mas caso ele se pronuncie, o efeito, que era ex tunc, para quem não entrou com a ação, passa a ser ex nunc. Lembra que foi o errinho que eu cometi no material exposto, no quadro? Ex nunc. É possível, Nelson, que esse efeito aqui, para as partes, interpartes, ex tunc, é possível que ele seja modulado de tunc para nunc, mesmo que o Senado não se pronuncie, é possível que esse efeito seja modulado. A gente vai ver isso mais detalhadamente em controle concentrado, mas isso vale para o controle difuso também, desde que haja um quórum. Que quórum, Nelson? O quórum de 2/3. O quórum de 2/3 do tribunal, né? do órgão que estiver realizando o controle difuso de constitucionalidade. Tá bom? Tá certo? Posso? Gostaria de fazer uma observação. Qual é a observação que eu quero fazer aqui para você? Perceba, estou aqui embaixo pequenininho, perceba que à medida que a gente vai fazendo as questões, eu vou deixando de forma intencional alguns pontos para que ele seja explicado nesse 5º módulo de aula. Tá? Então não deixe de assistir o 5º módulo não. Ah, não, questões eu vou fazer depois. Não, nas questões você vai ter mais teoria. Ok? Vamos para mais uma questão. Questão seguinte é da magistratura do trabalho, juiz do trabalho. Primeira etapa, né? Primeira prova. Também um pouco desconfigurado, mas nada que nos aperreie. Olha, o direito brasileiro prevê o controle de constitucionalidade de forma dispersa. Existe esse controle chamado controle disperso? De forma difusa. Opa, difusa sim, disperso não, mas difusa sim. Letra C, controle de forma concentrada. Existe concentrada? Existe. Então tem duas respostas? Tem não, olha. Olha a resposta mais completa. Em direito, aliás, em concurso público, se prepare para isso. Em concurso público tem muito disso, essa história de que tem uma resposta certa, a B está certa, a C está certa, mas a D está mais certa. Certo? O direito brasileiro prevê como forma de controle de constitucionalidade controle difuso, a forma difusa e a concentrada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra D, de delícia de abacaxi. Tá certo? Mais uma. No exercício do controle de constitucionalidade por via de exceção, é próprio do controle, via de exceção. Exceção é o quê? Um daqueles sinônimos que você tem que saber. Tem que saber. É o quê? É iniciativa do juiz? Não, nós não vimos isso. É controle misto? Não, a gente viu que não existe esse controle. Via de exceção em controle político? Não. É concentrado ou difuso, meus amores? Tenho que decorar aqueles sinônimos. Veja que aqueles sinônimos caem. Tem que decorar, certo? A resposta aqui é a letra B, de abacaxi. Tá bom? Tá certo? B de abacaxi. Vamos continuar? Vou ficar por aqui hoje. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.